Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos do Mensagens de Vida do Eternidade Passada, para todos os metas. Amém? Se você ainda não é inscrito nesse canal, te peço para se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, compartilhar, ativar o sininho de notificações, tá ok? E acompanhe os vídeos desse canal. Vamos lá então. Nós aprendemos que a família terrena é uma cópia e que a família celestial é a realidade. Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Pela vontade de quem foi criada a família na terra? Pela vontade do Pai. As coisas existiram e foram criadas pela vontade do Pai. Todas as coisas na natureza foram criadas pela vontade do Criador. Podemos dizer sim que a natureza é um livro que contém a vontade do Criador. Agora, ao falar de vida, Deus faz a vida ser dada para uma descendência futura através das mães. Então, por causa da vontade do Pai, as mães nos geram e nos concedem a oportunidade de vida. Quando olhamos para um homem, nós temos a imagem de quem? A imagem que nós temos? A imagem de Deus Pai. E quando olhamos para uma mulher, nós temos a imagem de quem? Tanto pessoas como seres aquáticos, como também as aves do céu, assim como os animais do campo, todos eles são gerados e recebem vida através de quem? Através de suas mães. Aprendemos também que Deus criou a sombra das coisas do céu através das coisas na terra. Deus criou uma sombra do que está no céu através das coisas na terra. Romanos 1:20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas. Mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Então se tornarão inexcusáveis. Por que se tornarão inexcusáveis? Um dia poderão dizer: eu não sabia que o Espírito era a nossa mãe, eu nunca ouvi falar. Porém, os atributos invisíveis de Deus, tanto seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas.
Então não haverá desculpa, porque ao olhar para a natureza, para os animais e ao olhar para as pessoas, para as famílias, nós percebemos que é da vontade do Pai Celestial que haja um homem e uma mulher e que a mulher venha a ser aquela que gera, aquela que dá a luz. Então, sendo assim, deveríamos perceber claramente e ver claramente que são atributos da realidade divina, da realidade do mundo celestial. É uma realidade que é espelhada aqui na Terra. Como é acima, é abaixo. Por isso que tanto pessoas quanto seres aquáticos, aves do céu e animais do campo não podem ser gerados e receber vida sem suas mães. Essa é a vontade do Criador. Assim ele mostra a sua sabedoria e também o seu amor. Mas a pergunta é: por qual razão o Criador deu essa habilidade ou o dom de conceber a vida para as mulheres? Todos os seres vivos recebem vida somente através de quem? Somente através de suas mães. Gênesis 3, versículo 20. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Eva era o quê? Eva era a mãe de todos os viventes. Deus deu o dom de gerar a vida para as mães, definitivamente. Devido ao pecado e à transgressão no Éden, o ato de dar à luz a uma nova vida causa grandes dores, porque essas dores foram multiplicadas. Vamos ler Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Devido ao pecado e transgressão no Éden, o ato de dar à luz a uma nova vida causa grandes dores às mulheres, porque suas dores foram multiplicadas grandemente. Mas isso não tirou das mulheres o dom de gerar e trazer uma vida. Hebreus 12, versículo 9, nos diz assim: além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito, e não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Perceba que nós temos pais na carne, aonde nós lemos em Gênesis que Eva seria a mãe de toda a carne, de toda a humanidade. Gênesis 3:20. Agora, se existe uma mãe carnal, existiria também uma mãe espiritual? Veja, além disto, tivemos nossos pais. Aqui está incluído o pai e a mãe, nossos pais. Está incluído pai e mãe. Tivemos nosso pai e mãe segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? O texto dá ênfase a Deus Pai.
Porém, segundo nossa carne, temos pai e mãe, segundo nossa carne. Mas e segundo o Espírito? Sabemos que temos um pai, pai dos Espíritos, que é Deus Pai. Mas se temos uma mãe, segundo a carne, a qual é Eva, a mãe de todos os viventes, teríamos também uma mãe espiritual? Vamos ler agora João, capítulo 3, versículo de número 6. João, capítulo 3, versículo de número 6. João 3, 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é espírito. Então, o que é nascido de Eva é carne. Eva é a mãe de todos os seres viventes, de todas as pessoas. É a mãe da humanidade. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido de forma natural e humana é humano, é natural, é carnal. E o que é nascido do Espírito é espírito. Então perceba que aqui é um paralelo entre uma mãe que gera carne e uma mãe que gera espírito, sendo essa a Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo. Então a pergunta continua: se nós temos uma mãe, que é a mãe de todos, Eva, uma mãe carnal, não teríamos também uma mãe espiritual, da qual deveríamos nascer? Vamos ler Gálatas 4, versículo 26. Diz assim: mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a nossa mãe. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então nós temos uma mãe segundo a carne, a qual é Eva. Vamos ler de novo Gênesis capítulo 3, versículo 20. Gênesis 3, versículo 20. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Era a mãe de todos os viventes. O que é nascido da carne é carne. Mas teríamos também, então, uma mãe espiritual? Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Nossa mãe espiritual. A Jerusalém que é de cima é livre é nossa mãe, porque ela nos gerou em espírito. Fomos gerados nela, nascemos dela. Nascemos. De quem nós nascemos? Nascemos do Espírito. Nascemos do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Se nascemos do Espírito, logo então, o Espírito é a nossa mãe. Como nós lemos em Gálatas 4, 26, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Só pode ser a nossa mãe aquela da qual nós nascemos. A Jerusalém que é de cima é uma tipologia da nossa mãe. A Ruach HaKodesh está
personificada ou simbolizada na Jerusalém, que é de cima, a qual é nossa mãe, porque nos gera. Quem de fato nos gera? A Ruach HaKodesh, o Espírito Santo do Pai. Então muitas pessoas do sistema têm dificuldade de entender esses pontos. Agora, não adianta você ter recebido olhos para ver e ouvidos para ouvir se você não propagar essa revelação aos quatro cantos do mundo. Entende? Essa revelação precisa ser propagada. Você precisa transmitir essa revelação. Se você não transmite essa revelação, não tem sentido você receber quão grandes revelações como essas. Entende o que eu quero dizer? Então, algumas pessoas, por não entenderem essas questões, elas tentam nos impedir e também tentam nos ofender de alguma maneira. De fato, é um grande mistério. Já que recebemos a revelação primeiro, vamos ajudá-los. Como? Vamos nos empenhar em transmitir essa revelação aos quatro cantos do mundo. Já que recebemos primeiro, devemos então ajudá-los, transmitindo o máximo que pudermos, para o máximo de pessoas que conseguirmos. Devemos nos lembrar que nem todas as pessoas poderão entender a voz do Eterno. Nem todas as pessoas vão compreender a voz de Deus. Mesmo Deus falando com elas de uma forma clara, mesmo Deus falando com elas de forma bem altissonante, usando sua própria voz, como nós vamos ver agora no livro de João, no capítulo 12, do versículo 28 e 29. Diz assim: Veio então, Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu esta voz. Perceba, uma voz veio do céu, dizendo: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, e que a ouvira, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Perceba, mesmo Deus falando com voz altissonante, alguns achavam que era um trovão, outros achavam que era um anjo. Por quê? Mesmo que Deus fale de modo claro, nem todos irão compreender. Percebe? Mesmo a multidão tendo ouvido a voz do Pai, a maioria não conseguiu entender. Alguns diziam ter havido um trovão e outros diziam que era um anjo que falava com ele. Por que não entendem? Por que não conseguem ouvir a voz do Pai? Mesmo quando o Pai fala de modo altissonante e bem claro, por que não conseguem entender? Mateus 13, versículo 10 e versículo de número 11 vai nos explicar o porquê isso acontece. Mateus 13, versículo 10 e 11 diz assim: E chegando-se a ele os discípulos perguntaram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: Porque a vós é dado conhecer. Conhecer o quê? É dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então eles não têm ouvidos para ouvir, a eles não é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a nós, sim, a nós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Isso deveria ser para nós motivo de grande alegria. A respeito do Espírito, a Ruach HaKodesh, ser nossa mãe, sim, é um mistério. Está relatado em Efésios 5, 32, 31 e 32. Que diz assim, vamos lá, Efésios 5,
31 e 32. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à Igreja. Então realmente é um grande mistério que nem todos vão entender. Cristo deixou pai e mãe para se unir com a Igreja. O grande mistério é quem foi a mãe que Cristo deixou, que não seja outra pessoa além do Espírito. Aruach HaKodesh. Se você está vendo esse vídeo e não está familiarizado com esse assunto ainda, nossa Mãe Celestial, o Espírito Santo, eu peço para que você veja os vídeos anteriores a esse. Tem uma playlist no canal Eternidade Passada. Esse vídeo foi direcionado para as pessoas que já entendem e já vêm estudando essa questão. E se você já entende e você acredita que de fato nós temos um Pai, uma Mãe Celestial também, que é o Espírito Santo, então transmita essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Faça essa mensagem chegar nas pessoas, chegar nos seus conhecidos. Nós precisamos tocar trombeta na terra. Estamos no ministério do Espírito Santo. Eu entendo que o próprio Pai, no seu próprio ministério, em tempo oportuno, foi se revelando às pessoas. Igualmente o Filho, no seu próprio tempo, num tempo oportuno, ele foi se revelando às pessoas. Semelhantemente, agora, no ministério do Espírito, na dispensação da Aruach HaKodesh, ela está se revelando grandemente para todos nós. Então, vamos transmitir essa mensagem do alto, meus irmãos. Vamos transmitir essa revelação para que outras pessoas acordem e também recebam essa poderosa palavra, essa revelação divina em suas vidas. Isso causa um impacto muito grande na nossa comunhão, na nossa intimidade com o Espírito. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então você não está órfão. Cristo não te deixou órfão, mas deixou a Aruach HaKodesh para nos ensinar, nos consolar, como a mãe faz com seus filhos. Amém? Shalom, shalom. Fiquem todos na paz do Eterno. Eternidade Passada.